Olá pessoal, estamos hoje reunidos para mais um encontro de nossa disciplina. A nossa aula hoje está entrando no 6º encontro, tá? E então hoje corresponde à aula número 11 e a número 12 da nossa disciplina Mediação de Conflitos. Então hoje nós estaremos entrando na unidade 4, que ela vai falar sobre a questão da comunicação, tá ok? Pois bem, na última aula nossa, nós trabalhamos alguns assuntos importantes para que a gente possa, então, estar fazendo uma breve reflexão da última aula. Eu coloquei aos senhores alguns questionamentos no final da aula, para que os senhores pudessem estar trabalhando aquilo que foi passado por meio de questionários, para que possa desenvolver o conhecimento, para uma provável prova que terá no futuro. Tá? Então nós vamos discutir cada uma das questões, certo? A primeira pergunta a gente sempre usa o caderno de estudo, lembrando que essa é a fonte de referência, né? A primeira pergunta está dizendo que, conforme o autor, quais são as habilidades comportamentais para dissolver conflitos e viver satisfatoriamente? Pois bem, folheando nosso caderno de estudo, nós conseguimos ver que são 4 comportamentos, que se encaixam com as habilidades comportamentais. O primeiro é a questão do autoconhecimento, você conhecer as suas próprias emoções, se conhecer. Outra habilidade seria a busca pela evolução, saber que nós somos eternos aprendizes aqui nesse mundo. A terceira habilidade seria a empatia pelo outro, a questão da austeridade, você se colocar no lugar da outra pessoa. Daí, e por último, nós temos o quarto comportamento, seria você buscar o prazer em tudo que se faz, procurar ter satisfação naquilo que você faz diariamente, não apenas por obrigação. Então, de uma maneira resumida, são 4 as habilidades comportamentais mencionadas no nosso caderno de estudo. São as 4: autoconhecimento, a busca pela evolução, empatia pelo outro e ter prazer em tudo que se faz, tá? De acordo com o nosso caderno de estudo. Continuando, nossa segunda pergunta, ela vem nos questionar o que seria a inteligência emocional. Pois bem, a inteligência emocional é a capacidade do indivíduo, do cidadão, monitorar os próprios sentimentos e as emoções, seja os sentimentos e emoções dos outros como a dele próprio, de forma que ele possa discriminar e utilizar essas informações para guiar os seus pensamentos e ações. Ou seja, ele consegue canalizar aquilo que ele está vivenciando e sentindo e acaba direcionando aquilo que vai ser feito após as emoções. Tá? Isso seria inteligência emocional. Já a nossa terceira pergunta, que é trazido aqui, quais são as 5 áreas de habilidades da inteligência emocional, segundo Daniel Goleman, que é bem interessante os senhores conhecerem, Até vou trazer um vídeo na sequência aí para que vocês possam conhecer um pouquinho mais, além daquilo que o caderno de estudo já nos trouxe na última aula. Pois bem, as 5 áreas de habilidade da inteligência emocional são: conhecer as próprias emoções, lidar com as emoções, você motivar-se, A outra área seria reconhecer as emoções nos outros, diferente da primeira, que é conhecer as tuas emoções. Agora na quarta seria conhecer as emoções dos outros. E o último seria lidar com o relacionamento, Então, se a gente parar para observar, a resposta da quinta com a primeira, elas estão intercaladas uma na outra. Uma vai completar a outra com palavras diferentes, Então, de uma maneira bem breve e resumida, as 5 áreas são: conhecer as próprias emoções, reconhecer as emoções nos outros, lidar com as emoções, motivar-se e lidar com os relacionamentos. Certo? O outro questionamento que eu deixei para os senhores era o seguinte: eu até passei um exercício ali que falava sobre uma xícara de café que havia caído na roupa, do cidadão antes de trabalhar, para que a gente pudesse refletir um pouquinho sobre essa questão. Então a pergunta é: explique o princípio 90-10 de Stephen Covey. Ele é um princípio bem importante até para que a gente possa refletir também, crescer como ser humano, crescer profissionalmente. Esse princípio 90-10, ele enfatiza que 10% dos acontecimentos em nossas vidas são coisas inevitáveis, não tem como eu fugir deles, vai acontecer.
enquanto que os outros 90% estariam relacionados à forma com que eu estou agindo, com a forma com que eu estou reagindo diante dos 10%. Que nem aquele exemplo da xícara do café que ele viu na roupa, né, de manhã cedo. Como ele teve uma atitude grossa com a filha que virou o café sem querer na roupa dele, sendo que a mulher dele ficou chateada, tudo isso fez elas saírem chateadas com ele, não conversaram ao longo do dia. Inclusive ele teve que trocar de roupa. Nessa correria, porque a menina dele, a filha, acabou perdendo o ônibus da escola, por causa desse problema que surgiu na família ali, ele teve que levar também a filha na escola. Mas por fim ele acabou esquecendo a mala e quer dizer que dificultou ainda mais o dia dele, chegando atrasado no serviço, né? E só percebendo a falta da mala quando chegou lá. Então, para a gente relembrar, o princípio 90-10 quer dizer o quê? 10% são conflitos que vão aparecer na minha vida e eu não consigo evitar. Enquanto que os outros 90% seria a forma como eu estou reagindo sobre os 10%. Tá? Então essa seria a resposta do nosso questionário. Certo? E eu trago aqui para os senhores, para que os senhores possam refletir um pouquinho, o nosso teórico aqui, o Daniel Goleman. Ele vem falar sobre a inteligência emocional. Ele é uma das pessoas muito forte nessa área, né, a nível internacional. Eu trago para os senhores aí um breve vídeo que ele está no YouTube, pode ser repassado para as outras pessoas, né. Esse vídeo ele tem 5 minutos. Então eu gostaria que os senhores observassem. Se quiserem fazer um link com a última aula, aproveitem, né? Essa é a oportunidade. Só lembrando, né? A inteligência emocional nada mais é do que aquela capacidade que você tem de reconhecer nas outras pessoas suas emoções. Só que não é somente nas outras, é em você também, né? Então para que você possa estar canalizando essas emoções de uma maneira que você possa usar aquele conflito de uma maneira produtiva, para que você possa crescer tanto pessoalmente como de forma profissional. Pois bem, então vamos assistir o vídeo aí e eu aguardo vocês até o próximo vídeo, tá ok, pessoal?